Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum, métodos de cálculo. Ok, o que vem a ser a sigla MDC? MDC é a sigla para máximo divisor comum, ou como muita gente fala no Nordeste, MEDC. O que é o máximo divisor comum? Dados dois ou mais números naturais, calcular o MDC entre eles significa encontrar o maior número natural diferente de 1 e divida todos ao mesmo tempo. Vamos focar nossa atenção nessa expressão em vermelho, diferente de 1. Veja, o número 1 é um divisor universal. Qualquer número pode ser divisível por 1. Portanto, não teria sentido calcular o MDC levando em consideração o número 1. Então, nós vamos buscar sempre um número que seja diferente de 1, que aparece nos três conjuntos de divisores ao mesmo tempo. Quando nós temos dois ou mais números, que o único divisor comum entre eles é o número 1, esses números são primos entre si. Isso é um caso para uma outra videoaula. Mas por hora vamos focar nossa atenção nesse dizer. Como calcular o MDC? Olha, existem vários métodos. Nós vamos focar nessa aula dois métodos apenas. Então vamos aqui ao primeiro método, que é o método da listagem. Esse método da listagem, como o próprio nome já sugere, consiste em fazer uma lista de todos os divisores de cada um dos números envolvidos e depois selecionar o maior dentre eles que aparecem simultaneamente em todas as listas. Para atuar com esse método é necessário que a pessoa já tenha boa prática em fazer divisão de cabeça. O segundo método é o da decomposição simultânea. Consiste em decompor, ou fatorar, como você queira dizer, simultaneamente todos os números envolvidos e multiplicar todos os fatores que dividem todos os números envolvidos ao mesmo tempo. Vamos agora fazer dois exercícios usando esses dois métodos. Nós temos aqui agora o método 1. Vamos aplicar esse método nesse exercício. Exemplo A. Calcular o MDC entre 24, 36 e 60. Primeiro, nós vamos aqui ver a lista de todos os divisores do número 24. Depois, a lista de todos os divisores do número 36. E depois, a lista de todos os divisores do número 60. Repare que o número 1 aparece aqui, ó, nas três divisões. Isso já foi falado na aula sobre divisores. Então, aqui, o maior número que nós encontramos que aparece nas três listas é o número 12. Então, através desse método, nós podemos dizer que o máximo divisor comum entre 24, 36 e 60 é o número 12. Vamos a um próximo, ainda usando o método 1. Exemplo B. Calcular o MDC entre 30, 75 e 90. Vamos apresentar a lista dos divisores de 30. Logo depois, a lista dos divisores de 75. E, por último, a lista dos divisores de 90. Vamos agora procurar qual é o maior número que aparece nos três conjuntos ao mesmo tempo. Esse número é o número 15. Então, através desse método, nós podemos dizer que o máximo divisor comum entre 30, 75 e 90 é o número 15. Agora vamos fazer esses mesmos exemplos usando o método 2. Vamos trazer aqui para vocês, né, o mesmo exemplo, como já foi dito, exemplo A, calcular o MDC entre 24, 36 e 60. Vamos trazer aqui para vocês a fatoração já pronta e vamos explicar passo a passo. Repare, aqui está a lista dos números, né, 24, 36 e 60. Como existe pelo menos um número par aqui, né, todos são pares no caso, mas se existir pelo menos um número par, eu sou obrigado a começar a divisão por 2. Dividindo por 2, repare que esse 2 ele é capaz de dividir os três números ao mesmo tempo.
já que todos são pares, não é isso? Então, 24 virou 12, 36 virou 18 e o 60 virou 30. Logo, você pode selecionar esse número 2. Na sequência, nós temos também outra lista de 3 números pares. Se eu dividir por 2, o 12 vira 6, o 18 vira 9 e o 30 vira 15. Então, nós podemos selecionar também esse número 2. Já nessa situação aqui, eu tenho apenas um número par. O número 2 não vai ser capaz de dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, 6 virou 3. Como 9 e 15 não são divisíveis por 2, nós repetimos aqui. Agora veja, nós temos apenas números ímpares e todos são divisíveis por 3. Repare que o 3 consegue dividir o 3, que dá 1, consegue dividir o 9, que dá 3, consegue dividir o 15, que dá 5. Então, nós podemos selecionar esse número 3. A partir daqui, nós vemos que não vai ser mais possível ter um número que divida ambos ao mesmo tempo. Repare que o 3 divide apenas o 3. O 5, eu vou ter que repetir. 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido por 3 não posso, eu repito. Então, não vai haver seleção de mais nenhum número. Então, nós vamos agora selecionar todos aqueles que foram capazes de dividir toda a lista ao mesmo tempo. Esses números são 2, 2 e 3. Vamos multiplicar simultaneamente. 2 vezes 2 vezes 3. Aqui deveria ser o número 3. Vamos corrigir aqui, né? Aqui deveria ser o número 3. Aqui vamos ver se eles têm algum recurso aqui para poder fazer isso, né? No lugar desse 2 vezes 2, no lugar desse 4, nós vamos colocar um 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3, isso considera esse número 4. 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Ok? Então, o máximo divisor entre 24, 36 e 60. Pronto. Ok? Voltemos aqui, né? Vamos ao próximo quadro. Método 2. Ainda com o método 2, mas fazendo o exercício B. Temos aqui, calcular o MDC entre 30, 75 e 60. Já fizemos isso com o método 1, vamos fazer agora com o método 2. Então, tem aqui a fatoração já pronta para a gente trabalhar. Repare que logo de início, o número 2 não é capaz de dividir os 3 números ao mesmo tempo, porque tem um 75 aqui que ele é par. Mas ele consegue dividir o 30, que dá 15. Como o 75 não é divisível por 2, nós repetimos ele. E o 90 dividido por 2, que dá 45. Então, esse 2 não será selecionado. Já aqui, na segunda carreira, deixa eu fazer uma marcação aqui para poder ficar mais nítido. Na segunda carreirinha de números aqui, nós temos 15, 75 e 45. Todos esses números são divisíveis por 3. 15 por 3 dá 5, 75 por 3 dá 25, 45 por 3 dá 15. Então, esse 3 aí merece ser selecionado. Na próxima sequência, nós temos aí 3 números, né? 5, 25 e 15. Desses números, apenas um é divisível por 3. Nós vamos fazer essa divisão. Como 5 não é divisível por 3, nós repetimos. 25 não é divisível por 3, nós repetimos. Mas o 15 é divisível por 3, que dá 5. Agora, repare que nessa sequência aqui, todos são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, nós podemos selecionar esse 5. Gente, uma vez que apareceu pelo menos um número 1 nessa listagem, a gente não vai ter mais como dividir todos ao mesmo tempo. Então, nós podemos já deduzir que apenas o 3 e o 5 foram capazes de fazer isso uma vez cada. Então, nós vamos multiplicar esses dois números. Aqui, mais uma vez, nós vamos corrigir uma situação aqui. A gente não vai levar em consideração esse 2, porque não foi o 2 que dividiu os 3 números, foi o número 3. Então, vamos fazer aqui essa multiplicação. 3 vezes 5, aí fica óbvio. O resultado é 15. Então, através desse método, nós podemos dizer que o máximo divisor entre 30, 45 e 90 é o número 15. Então, pessoal, por hoje é só isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.